já quero iniciar e emendando já o que a pergunta que o Renato fez aí, começando lá de novo, a origem de Adão e Eva, do início de tudo, Gênesis 3,15, né? Quando tem a queda do homem ali no Jardim do Éden. Foi uma batalha específica que foi criada ali entre a batalha entre a igreja e o diabo. Então, se você observar lá em Gênesis 3,15, quando a serpente induz a Eva a cair, porque isso é o que o diabo ele quer fazer na vida do ser humano. É a estratégia dele, é de colocar dúvida, né? Colocar dúvida e sentimento de insatisfação. Tipo, não estou satisfeito com essa vida, não estou satisfeito com isso. Então ele começa a colocar dúvidas na sua cabeça, e isso torna-se uma batalha espiritual dentro da sua cabeça, da sua mente, dentro do seu ser, e você começa a ter dúvida, incertezas de certas coisas, em questão de Deus, em questão da Bíblia, da palavra de Deus, e faz você começar a questionar certas coisas e a querer ler a Bíblia de uma forma carnal e não espiritual, que faz que você comece a querer ver algum erro, alguma falha na Bíblia. Então, o diabo começa a pegar a sua mente. Então, a estratégia do diabo é pegar primeiramente a sua mente. Pegar a sua mente, como pegou a de Eva. Então, ali iniciou uma batalha, porque quando Eva pecou e houve a queda do homem, então você vê que Deus anunciou ali uma batalha específica. Deu início a uma batalha específica entre a igreja e o diabo e o seu reino. Porque a mulher, que lá em Gênesis 3,15, representa a igreja, Israel, né? Representa Israel e representa a igreja no geral. Então ele disse que esta te ferirá o calcanhar e tu ferirás a cabeça. Então ali inicia o quê? Uma guerra, uma batalha espiritual entre a igreja e o diabo. Então é aquilo. A gente sabe que começou lá no céu essa batalha. Então, daqui inicia já uma trajetória da batalha entre o diabo e a igreja do Senhor. É uma batalha aqui específica que tem a ver com o povo de Deus, com os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a Jesus. Então, a gente sabe que é uma batalha constante e devido a essa abertura, essa brecha que deu início ao pecado, então é uma batalha constante, é uma batalha específica, e uma batalha principal, que é a luta da sua velha natureza com a sua nova natureza. Então é uma batalha constante, entrando do que o assunto do que a gente falou agora com o Anderson, sobre a pergunta do abençoado. Então é uma luta constante. Mas aí, de imediato, Deus já fez a promessa do Cristo que viria vencer essa batalha. Então, ali, a missão de Deus era levantar os profetas para anunciar o Cristo, aquele que iria vencer, né, essa batalha final. Levantar os profetas, mas a missão também do diabo era impedir isto, impedir que essa missão fosse cumprida através dos profetas. Então você vê, levantou vários profetas, né? E existia aqueles profetas que eram messiânicos, né? Que profetizaram sobre a vinda de Cristo. Se não me engano, parece que foram uns 5 profetas, né? Que anunciaram a vinda de Cristo. Eu sei que todos apontaram para Cristo, né? Todos os profetas que se levantaram ali apontavam para Cristo, mas teve uns específicos, né? Que se levantaram, que profetizaram, que foram conhecidos como profetas messiânicos, como Isaías, Ezequiel, Daniel, Miqueias, né? Zacarias.
Então, houve A todos esses promessa, profetas que se levantaram, não foi isso? Então, todos já levavam a promessa, né? Já é tinham ali. verdade. Aí entra a batalha, porque aí eles começaram a guerra. Porque a partir do momento que Deus levanta uma pessoa, né, para anunciar sua palavra, e como eles tinham um trabalho específico de se levantar para que Cristo viesse e que Israel fosse estabelecido, então o que o diabo ele pôde fazer, meu amigo? Que o diabo, no Velho Testamento, o que ele pôde fazer para parar os profetas, para impedir que aqueles homens avançassem para poder, porque se eles parassem os profetas, se ele conseguisse impedir que essa missão fosse cumprida na cabeça dele, o Cristo não viria, né? Então ia dar tudo errado. O plano de Deus ia dar tudo errado em questão da vida de Cristo, de morrer pelos pecados do mundo. Então o que ele pôde fazer do primeiro profeta é, a gente sabe que existem outras pessoas que não eram profeta, como Abraão, Moisés, né, que tem a ver também a história dele com Cristo, né, que também se levantaram, mas você vê que os profetas, do primeiro profeta até João Batista, você vê, É, foi uma batalha, não foi? Constante, de uma forma desde o Abraão já específica. tinha, né? É verdade. Desde o Abraão já carregava, já começou ali carregando a promessa do que Deus já sabia que ia acontecer. Por isso que daí É, já escolheu alguém, ele escolheu quem? Abraão, para daí futuramente, né, vir Jesus, da é verdade. descendência, né? Então você vê que a Bíblia ela é uma guerra espiritual, uma batalha do início ao fim. Você vê, de Gênesis a Apocalipse, é uma batalha constante. Então, você vê que existiam as histórias na Bíblia, como a história de 2 Reis, capítulo 6 e 15, você vê que aos nossos olhos e aos olhos de algumas pessoas daquela época, na hora do acontecimento daquela história, até no ver que parecia ser batalhas e problemas que pareciam ser físicos aos nossos olhos, mas não eram, era espiritual. Então, você vê, é o que acontece na nossa vida. Tem muitas coisas que parecem ser física, batalhas, dificuldades, né? Que a gente pensa que é algo natural, que é algo físico, mas não é, é espiritual. É por isso que é necessário você ter o conhecimento do que é a batalha, ter o conhecimento de Cristo, ter o conhecimento do que você é, do que você representa, ter o conhecimento do que é a batalha espiritual, o reino espiritual, para você saber entender, saber lidar, saber como usar as ferramentas, saber a hora certa, saber ter a percepção do se é físico ou se é espiritual. A gente sabe que as coisas que é física, tudo é relativo. Mas a maioria das coisas que acontecem com a gente é algo espiritual, e é uma batalha espiritual e que ela não é vencida com qualquer tipo de ferramenta, né? Você vê que os profetas, eles usavam o quê? A palavra, né? A palavra para poder vencer a batalha espiritual, para vencer aqueles reis tiranos que se levantavam para querer destruir Israel, destruir o povo de Deus, e eles usavam a palavra. Então, muitos eram perseguidos, queriam calar aqueles profetas de todo jeito para que eles não anunciassem a verdade, que o povo não viesse a se arrepender, continuasse daquela mesma forma. Então, o que eles puderam fazer para que aqueles profetas parassem de falar? Mortos também, né? Mortos. Muitos O foram próprio João mortos, Batista, né? né? João Muitos Batista. foram mortos. Então, é muito mais sério. A batalha espiritual não é só, é uma batalha, uma perseguiçãozinha, tá, alguma coisa. É muito mais além, né? É muito mais sério, que é onde a gente vai entrar no seu assunto, no assunto do antes. É muito mais sério, mais real do que você imagina. Você vê que quando foi anunciado a vinda do Cristo, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, né? Se você puder aí ler
anotar quando foi anunciado que o Cristo viria de Belém. Então, ali, naquela hora que Mequias profetizou o nascimento de Cristo, o diabo pegou no ar. Pegou no ar aquela palavra e guardou. Guardou até o Velho Testamento, o Novo Testamento. E aí, quando Herodes se levantou, né, possuído pelas trevas, pelo diabo, ali ele estava possesso, e que os três magos, né, que vinham do Oriente, que foi anunciado a eles que o Cristo ia nascer em tal lugar, e aí, quando eles foram interrogados, que chegaram e foram interrogados por Herodes, ali o diabo tomou Herodes, ali, né, seu corpo, e ali, quando eles anunciaram de onde vinha o Cristo, o diabo se lembrou da profecia de Miqueias. Belém, ele vai vir de Belém. É lá que vai nascer o Cristo. Então, ali encaixou, né, um quebra-cabeça que ele ficava na cabeça dele. Com certeza o diabo ficou. Quem é esse filho? Quem é essa pessoa que vai nascer? Quem? Até que, no Novo Testamento, quando os três magos do Oriente, que revela de onde o Cristo ia nascer, de onde ele ia nascer, então ali ele, na hora, mandou o quê? Que os soldados fossem e matassem as crianças que fossem abaixo de 2 anos de idade. Então, no máximo, foram se eu não me engano, os historiadores falam que foi no máximo para aí umas 20 crianças recém-nascidas que morreram nesse momento, né, na história. Aí daí você vê a batalha constante que ele foi ali usado para impedir que o cristão batalha em cima de batalha. Você vê o quanto foi complicado para Jesus nascer. Houve uma batalha totalmente espiritual para que Cristo não nascesse, não viesse ao mundo. E aí o anjo foi, anunciou a José que ele saísse de lá e fosse para o Egito, né, para cortar caminho para Jesus não fosse morto pelos soldados de Herodes. Então, daí você vê a batalha, né? A batalha espiritual, a guerra, como é constante. Se Jesus ele não foi livre, não se livrou disso, quanto mais a gente, né? Quanto mais a gente.